assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até ao ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte. Para quem não sabe, o Israel Diniz trouxe uma grande inovação esse ano, na 35ª encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Esse grande, aliás, teatro de areia, o maior pelo Guinness Book, teatro de areia do mundo. O Israel trouxe essa grande inovação para a 35ª encenação da Fundação da Vila de São Vicente, que foram os Calistos. Mas espera um pouquinho, daqui a pouco, porque o programa na Renault em Destaque volta já já. E voltando agora com Israel Diniz, após todo o nosso percurso aí pela Grécia, Egito, que grande aula. Agora vamos ter uma outra aula. Ele vai passar para a gente essa inovação, que aliás foi um grande sucesso, que foram os Calistos, Israel. Foi um projeto muito bacana, idealizado pelo Marchesi, né, pelo Roberto Marchesi, e foi assim. Foi uma sacada de gênio. Fantástica. Quando nós estávamos na parte de processo de criação, o Marchesi, ele idealizou, poxa, poderia ter alguma coisa relacionada ao Calisto, né? E aí chegamos a um ponto comum, né? Alguma coisa da reconstrução da cidade. Reconstruir a cidade. Através ali ao vivo, com os pintores. Isso, mas antes tivemos a ideia de trazer um dos maiores grafiteiros do mundo, que é brasileiro. Aliás, são dois, né? São os gêmeos, né? Que eles fazem grafite, são convidados para fazer o vosso trabalho pelo mundo inteiro, em lugares completamente dificílimos, né? E a Nina Pandolfo, mas por causa de agenda, graças a Deus, no bom sentido, eles não puderam comparecer. E aí tivemos rápido de pensar no plano B, né? Como que nós faríamos a reconstrução da cidade ao vivo. Do que se tratava de pintar a quadros de Calisto ao vivo, né? E aí, no processo de criação, como já tinha falado, eu sugeri, poxa, vamos utilizar os artistas da Academia Vicentina, né? E vocês pegaram da própria Academia Vicentina. Academia que tem artistas, que tem poetas, pintores excelentes, né? Renomados até no exterior. E valoriza também. Claro, os artistas natos aqui da cidade. Exatamente. E nós demos preferência aos artistas de São Vicente, né? Chamamos alguns, fizemos audição de alguns outros, né? E aí iniciamos o projeto, né? Que não foi fácil. Não foi fácil para eles, né? E não foi fácil para mim, que eu que coordenei a parte da pintura dos painéis. Por que não foi fácil? Porque nós não tínhamos verba, né?
para fazer essa encenação, nós não tivemos verbas, tivemos a boa vontade de alguns empresários, principalmente o Paulo Eduardo Costa. Sim, que foi o padrinho. Exato. Não, ele não foi padrinho, ele foi mecenas. O mecenas. Com certeza, ainda que eu falei pouco. Ele foi o mecenas dos Calixtos. Uma parte, o casarão aqui do Instituto Histórico, ele está em pé, está andando ainda, não está caminhando a longe léguas ainda, graças ao Paulo Eduardo Costa. É verdade. Porque isso é comprovado. Ele não priva, ele não se priva de ajudar. Ele não se priva de tentar reerguer. Ele nunca, em nenhum momento, até agora, não estou fazendo uma propaganda dele não, é que eu sou vice-presidente aqui e as coisas passam pela minha mão e eu vejo. Mas é o verídico, é o real, é o que você vivencia. Exatamente. E nós que convivemos também vivenciamos. Ele abraçou esse casarão como se fosse a casa dele. Como a casa dele. E o carinho que ele faz, a verba que injeta aqui do bolso dele, porque nós não temos verba externa. Nós temos a verba que entra das nossas aulas, né? Dos nossos alunos. Então, é isso que sustenta o Instituto Histórico. E o que falta, graças a Deus, o Paulo, ele vai e tira do bolsicho dele, como ele sempre fala, do bolsicho dele, e ele investe sem reclamar. Ele vai, como no nosso processo lá dos Calixtos, nós precisávamos de tinta, de corante, de material para estudar. Não, como que iria elaborar o projeto? Exatamente. E os pintores já têm os gastos deles, né? Viver da arte em um país que não preza a cultura, entre aspas, num estado que monopoliza em um único centro e numa cidade que eu não preciso nem falar, né? Então os artistas aqui, eles não têm o material para dispor para fazer teste, né? Então nós fomos eu chegava e falava, Paulo, precisamos disso para dar continuidade, para fazer um bom trabalho lá na frente. Tó, Israel, pega. Jamais, em nenhum momento ele falou não tenho. Então, e assim, nós precisávamos de materiais para manter o grupo. E o grupo ir trabalhando bem cedo para quando chegasse ao vivo fazer bem feito. O bonito é a consequência. Eu sempre falo, o belo está no bem feito, né? E nós tivemos... eu tive, né, que pedir a clemência para Paulo, para o Caruso, que foi uma das figuras importantíssimas, né, nessa encenação, que ele ficou mais com a parte de logística, né? O Cleones, que fez parte da coordenação dos Calixtos. Então, assim, nós tivemos... E o Marquese, o idealizador de todo esse complexo que é a encenação. E aí nós tínhamos que iniciar. Final de outubro, nós já iniciamos. Então, assim, eu vou falar que eu fui um pouquinho carrasco com os artistas, mas eu queria mais que eles se saíssem bem, né? Então, eles passaram por várias provas, você estava me contando, ensaios mesmo aqui, sim. Porque eu acho que a população pensa que, chegou ali porque é um artista, sabe executar a sua arte, né? Sim. A sua pintura, mas não foi bem assim. Não. Eu cheguei para o grupo e falei, gente, a gente vai ter que começar a trabalhar. A gente vai ter que começar a fazer testes. Não é qualquer um que atinge a palheta de Calixto. Não é qualquer um que chega num tom de Calixto. Então houve estudos da palheta. De que forma? Misturando as cintas, conhecendo as obras. A Nora Walter, que é a diretora aqui do Instituto Histórico, que lida, que trata, é outro personagem daqui do Instituto, uma pessoa incrível, que cuida do museu como se fosse a casa dela. É verdade.
ela se dedica sem ganhar um centavo. Um centavo. Nós nos dedicamos, ela se dedica de tal maneira que o museu do Instituto Histórico está em pé graças ao empenho dela também. E dos funcionários, claro, a gente não pode esquecer os funcionários. Mas assim, eu falei assim, Nora, vamos começar a procurar as imagens para que os calistos tenham uma referência para apresentar ao vivo. E ela teve uma sacada brilhante. Ela pegou as obras de Calisto de 360 graus da cidade. O que seria isso? Calisto, ele pintou desde a ilha Porchá, dando a volta na cidade até chegar na prainha da Biquinha, que tem o mastro, o monumento. Então nós pegamos essa obra, essas obras, e subdividimos em 8 partes. Então cada painel é uma obra de Calisto. E cada painel de Calisto ficou com um Calisto pintor. E o pintor estudou veementemente as cores, os detalhes da obra de Calisto. Nossa! Não Trabalho começou muito complexo. Muito. Daria até um filme, viu, Marquese? Já fica a sugestão. Daria até um projeto educativo. Assim, o que nós... É bom passar todos esses detalhes, Israel, porque, como eu falei, o público que está nos assistindo e mesmo o público que esteve presente na encenação não tem ideia não tem de ideia. Quão profundo que é um trabalho como esse. Nós começamos em outubro. De que maneira? Pegamos a obra e colocamos na proporção de 3 metros, aliás, 4 metros por 3 metros. Cada painel daquele lá da praia era 4 metros de extensão por 3 metros. E aí nós reduzimos essa proporção em um tamanho pequeno, 30 por 30. E eles começaram a fazer os estudos de 30 por 30. E eu ia lá e registrava. Para quê? Para que eles se familiarizassem com a forma, com as cores, com os detalhes, 30 por 30. Depois que todo mundo fez, nós ampliamos de 1 para 1. Fotografamos, discutimos as tonalidades e assim, eu era muito chato com os calistos. Olha, não está certo, olha, vamos fazer dessa maneira, olha, o que vocês acham? E eles opinavam, não era só eu que... Não, todo mundo falava e nós chegávamos a um consenso. Quando estava ruim a gente mudava e quando estava bom a gente tocava à frente, né? E, depois de 1 por 1, nós fizemos 2 por 3, até chegar 3 por 4. E isso ampliando. Um agradecimento especial para um dos calistos, para o Gaspar, que todas as ampliações de todos os painéis era ele que fazia, porque ele tem uma facilidade total de ampliar. Então, desde os testes aqui no Instituto até lá na encenação, na arena, ele ampliava. Rapidinho ele ia, ampliava. E o artista, ele vinha e aplicava a cor da paleta. Esse era o meu medo, porque na arquibancada a gente não sabia se haveria um especialista em história da arte ou em Calisto. Exatamente. Né? Que iria... Vocês estavam correndo esse risco. Claro, mas graças a Deus eles compreenderam, né, a minha preocupação, que tornou-se a preocupação deles. Sim. E nós chegamos a uma maestria, não de 100%, porque quando chega a 100% é hora de parar. Né, é o que eu sempre falo, a gente tem que subir a montanha. E você reza para não chegar lá em cima, porque quando chegar lá em cima, ou você se mantém lá, não sei como, ou está na hora de descer. Com certeza. Né? E sempre tem alguém ali nos assistindo, vendo,
que está ali na hierarquia. Exatamente. Então, graças a Deus, eles chegaram, né, próximo à palheta, não fizeram feio em hipótese alguma. Acho que foi um dos pontos altos da encenação, não desmerecendo, pelo amor de Deus, nenhum ator, nenhum companheiro, nenhuma parte dos coordenadores. Mas assim, eu fiquei muito orgulhoso da parte que eu coordenei. Não só eu, como todos, né? E chegou no sucesso que chegou. Sim, porque sim. É sucesso deles, porque eles sofreram. Eles vinham ensaiar aqui. Né? E nós montamos um painel, né, idêntico, que é da arena, que iria ser montado, que foi montado lá na arena. Nós montamos aqui para eles estudarem a dimensão e tempo. E detalhe, cada painel e toda parte do painel nós tínhamos que cronometrar 40 minutos. Tempo exato. 40 minutos que eles fizeram todos esses estudos, do 30x30 até chegar a 3x4. E era a corrida do tempo, preparar a tinta. As tintas eles preparavam antes. Mas assim, algum detalhe eles preparavam, e a artista gosta de misturar tal. E assim, eles fizeram tudo pontual, eles foram de excelência e eu agradeço muito. Parabéns aos Calistos, e pelo que eu sei, você está com outros projetos agora devido ao tamanho sucesso que ocorreu com a encenação. Os Calistos não só ficaram na arena, nós vamos dar continuidade. Tem agora para o dia 10, eu já convido a todos, vai ter um movimento dos Calistos, aqui eles vão pintar ao vivo. Aqui no Instituto? No Instituto, já estou falando de primeira mão. Ok? E estão todos convidados, até para conversar com os próprios artistas e falar como que foram, né? Como que foi a sensação, a experiência de estar pintando na encenação, que eu acho que deve ter sido incrível, né? Com certeza foi incrível, e até você que tem o dom, né? Que está querendo ingressar nessa área artística, eu acho que é muito interessante vir e conversar pessoalmente. Claro, claro. Ainda mais eles, né, que presenciaram, que viram, que são conhecedores agora de Calistos, né? Então acho que eles têm uma bagagem muito, muito grande. Eu posso até estar falando uma bagagem bem interessante para quem quiser levar um conhecimento a mais. Você participou também como Calisto e dentro da sua profissão como fotógrafo, não é isso, Israel? Sim, foi muito gratificante, graças ao Marquese, né, que ele me deu essa oportunidade na encenação anterior, do ano passado. Eu ficava entre os atores e fotografando toda a arena, todas as cenas bem próximos. Isso é incrível, é incrível. E esse ano eu fui um dos Calistos, só que não pincel, câmera fotográfica. E eu estava na arena. O meu papel ali era estar em todo o local sem ser visto. Então assim, eu tinha que estar entre os atores, com cuidado para não atrapalhar a cena deles e fazendo a minha parte. Assim, tratando com veracidade, sim, e assim, foi muito bacana. Foi muito bacana, porque além de assistir mais do que camarote, eu estava dentro da cena e fazendo uma das coisas mais incríveis que eu gosto de fazer, que é fotografar. Eu peguei muitas capturas incríveis lá dos atores, dos momentos, alguns flagras, né? E o interessante... Dá para você falar algum flagra? Não? Olha eu colocando Israel em saia justa. Bom, agora o Marquese vai querer essa foto com esse arquivo, com certeza. Pode pedir. Então, eu interagia com o público, porque eu ia também para o lado da arena, né, da arquibancada, e mexia com o público, ou acenava, ou eu ficava olhando, e eles olhando assim, o que esse doido tá fazendo? Eu deveria de estar lá, aí eu tirava a câmera
e capturava as imagens. Foi muito incrível, foi muito gratificante também de ter participado das duas edições. Essa, um pouquinho mais de responsabilidade, mas assim, o nível de plasticidade desse ano foi, claro, porque teve mais elementos cênicos, né? Uma quantidade maior de atores, mas assim, foi muito bom, foi muito bacana. Acredito que para você tenha sido um momento inesquecível até hoje na sua vida, não foi? Sim. Claro que é assim, tudo na sua proporção, que cada trabalho tem o seu diferencial, mas acredito que dessa forma, acho que foi algo que realmente marcou a sua vida. Porque assim, acho que todo o fotógrafo, ele quer estar no momento certo, na hora certa, no instante certo. E eu fiquei durante 1 hora no local certo, no momento certo e no instante certo. Claro, dentro de uma temática, né? E isso faz, é uma responsabilidade a mais, porque assim, ele deu essa oportunidade, agora vá lá e faça a sua parte de maneira adequada, não atrapalhando e o correto, que são as capturas das cenas. Mas eu acho que eu me saí bem, eu acho, né? Com certeza, fez um trabalho esplêndido, maravilhoso, como você sempre com ímpeto, com aquela coisa de querer fazer o melhor. Sim. Né? Mas saiu tudo certo, acho que a encenação desse ano agradou o público, porque assim, sucesso. Agradar é o de menos. Agradar é o de menos, ao meu ver. Emocionar, sim. Porque você traz a emoção das pessoas à tona. Aí você tocou. Uhum. É verdade. Eu acho que essa encenação, assim como as outras, que eu não participei veementemente nas outras, eu falo pelas duas que eu participei, nós tocamos a emoção do público. E quem tem essa magia, eu não digo a magia, mas quem tem esse toque emotivo é o próprio Marchese. Que nas reuniões ele falava com emoção e nos emocionava. E quando ele falava nos ensaios, ele falava com emoção. E quem trabalha com emoção, gente, não tem como não emocionar. Não emocionar, né? Exatamente, porque então, você contagia. Exatamente. Aí, pelo que eu via, pelos aplausos, né? Acho que todo ator, ele espera, o resultado do trabalho dele está no timbre dos aplausos da plateia. E nós fomos, graças a Deus, humildemente agradecendo, nós fomos muito aplaudidos. E com muita vibração. Exatamente. E vocês podem ter certeza, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos muito para nós sermos aplaudidos. Trabalho árduo. Durante esses 5 dias, nós trabalhamos muito. Com a Down Fortes, sua festa será sempre uma atração à parte, pois nossas máquinas são elegantes e podem ser personalizadas com o tema da sua festa. As fotos também podem ser personalizadas, tornando-se uma lembrança inesquecível para todos os seus convidados. A Down Fortes fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 97, Sabuó, Santos, São Paulo. Entre em contato com a Down Fortes pelos telefones 97402-2596 ou 97416-8677. Down InfoArtes. Fico pensando nesse sonho e fantasia. Se eu
O assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até ao ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte.